Boas, boas, boas. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista de cliente. Hoje com o Bernardo da Mad Genius. Bernardo, obrigado também por estares aqui presente. Mais do que também de um cliente, já a última eu disse isto e é verdade, mais do que um cliente considero também um amigo. Queres-te aqui introduzir, dizer aqui um bocadinho o que é que tu fazes, o que é o teu negócio? Claro que sim. Então, pronto, meu nome é Bernardo, tenho 22 anos e tenho uma empresa de consultoria em AI operações e venda de software. Desenvolvemos soluções de AI para empresas e vemos como elas podem usar AI e também representamos um software de lá de fora, cá em Portugal e vendemos cá em Portugal. Boa. Eu acho que, pelo que eu estive a ver, nós começámos a trabalhar há cerca de 4 meses atrás, portanto ali em novembro. Lembras-te mais ou menos em que fase do negócio é que tu estavas nesta altura? Sim, portanto eu já te andava, até um bocadinho antes disso, já te andava a acompanhar, foi mais ou menos desde setembro, foi um pouco antes de teres o teu primeiro evento. Ok. Eu consideraria ir ao teu evento, mas era no meu dia de anos, então depois não fui. Portanto, depois nessa altura eu estava um pouco estagnado. Portanto, havia aqui coisas que eu não sabia bem como havia de prosseguir. Havia aqui coisas que também eu não estava a perceber como estavam a estagnar. E depois, quando decidi, em novembro, portanto, quando tu criaste a comunidade, logo pouco depois decidi entrar na comunidade. Portanto, tinhas o plano mensal que era acessível e que depois esse preço iria aumentar. Eu entrei na comunidade, comecei a falar contigo, comecei a falar com a malta e depois percebi que aquilo, portanto, tinha bastante valor e depois foi quando decidi ter o plano anual e o resto tu também já sabes. Boa. Perfeito. Ok, eu queria perceber aqui contigo 3 coisas hoje, que é, tipo, como é que eu te ajudei diretamente, mas também, número 2, como é que a malta da comunidade em si, que eu sei que tenho enviado bastantes pessoas para ti, como é que isso também tem corrido, e 3, tipo, que tipo de resultados é que tens tido aqui nestes últimos 3, 4 meses? Portanto, a nível da maneira como tu me ajudaste, muitos dos conteúdos que tu tiveste na comunidade, portanto, logo quando entrei, houve alguns conteúdos, não todos, que eu não vi todos, mas muitos dos conteúdos são muito valiosos mesmo. E portanto, logo aí já foi uma grande ajuda, mesmo a nível de estruturar algumas coisas e etc. Essa foi assim, se calhar, a primeira maneira como tu ajudaste. Depois, logo ao princípio, também com as calls que vocês fazem, portanto, das vossas consultorias, em que tu vais e perguntas aquilo que é um problema para a pessoa e tu ajudas a resolver. Isso também é muito, muito importante e ajuda muitas pessoas. E depois mais tarde tivemos a oportunidade de fazer mais calls, só um a um, e portanto ajudaste bastante a nível de estruturar, a nível de anúncios, de marketing, que deram bons resultados. Portanto, isso foi, assim, da tua parte, foi mais ou menos isso. A nível daquilo das pessoas que tu me tens-me enviado muitas oportunidades e principalmente ao falar no grupo, a falar com as pessoas da comunidade, acontece muito também isto que acontece contigo, ou seja, pessoas que já têm mais experiência, tu consegues falar, eles esclarecem-te algumas dúvidas, aconselham-te em algumas coisas. Por exemplo, o Diogo, que é uma pessoa 5 estrelas, e portanto, no geral, toda a comunidade tem aqui uma força de entreajuda que é muito, muito forte e que é muito importante para as pessoas quando tiverem dúvidas e para as pessoas que estão a começar principalmente. E depois, a nível de
resultados, lá está, como estava a dizer, do facto de tu me ajudares com o marketing, principalmente anúncios e etc. Portanto, tivemos muito bons resultados. Depois até gostava de voltar a falar contigo, temos ido também uma ver aqui no mercado. Vamos a isso. Mas, portanto, muito bons resultados e mesmo, principalmente a nível de vendas, algo que ajudaste-me bastante, clarificaste algumas coisas e isso está a fazer-se a ter resultados. Bom, ok. Qual é que tu sentes que quando entraste, estavas a dizer que estavas estagnado, qual é que era o maior tipo de bloqueio que tu sentias que não te estava a deixar avançar? Acho que a nível de vendas eu não estava a fazer ou seja, o meu funil de vendas, o meu processo não estava clarificado, não estava muito eficiente e para além disso faltava-me algum volume. Isso foi o que eu apercebi-me e acho que era mais ou menos isso. Ok, bom, este mês estamos on track, teoricamente já batemos o recorde de faturação, certo? Sim senhora. Qual é que é o objetivo para este mês, se quiseres partilhar? Olha, o objetivo para este mês gostava de fazer 15k. Boa. Já passámos 50%, certo? Já passámos 50%. Estamos a dia 5 de março, portanto, vamos a isso. É mais 2 deles. E agora, isto é a pergunta que eu te quero fazer, que é, nós vamos gravar uma destas daqui a 6 meses também. Portanto, março, mês 6, ali 6 de outubro, 6 de setembro, que tipo de objetivo é que tu tens nos próximos 6 meses? Olha, eu gostava de ficar consistente nos meus 10k, portanto acho que é perfeitamente fazível. E não tenho tanto objetivo daqui a 6 meses, mas tenho mais para o ano inteiro, que era, portanto, faturar 65. Portanto, esse era algo que eu queria chegar. Vamos ter que criar outro objetivo, então. Se calhar vamos. Temos de ter que criar outro objetivo, porque isso é moeda abaixo, considerando... Considerando como está o track, Tu, por exemplo, tu em novembro, dezembro estavas a fazer quanto, mais ou menos? Em novembro, dezembro estava a fazer 3, posso ver. Ok. 2 e tal, 3. Ok. Isso é o que eu digo, era o que eu estava a falar na última entrevista do Gonçalo, que é, nós surpreendemos-nos o quão rápido o negócio pode mudar. Porque lá está, há sempre um biggest bottleneck no negócio. No teu caso era reuniões, tu não tinhas reuniões suficientes. A partir do momento em que tu crias um funil de anúncios, começas a fechar deals de 7, 8k. E a partir daí, tipo, eu ia fazer 65k no ano, lá na volta eu faço 65 mil euros tipo, num trimestre. Que são 20 mil euros por mês. 21 e meio. Boa. Exatamente. Top. Ok, da comunidade, o que é que tu mais valorizas? Porque há várias coisas, há os módulos, há as consultorias, há os contactos. O que é que tu destes 3, só pudesses ficar com um, o que é que tu mais valorizas? Eu diria que o networking, ou seja, todas as pessoas, toda a cooperação, e depois também tenho que partir também muito de mim, e eu por acaso acho que faço isso bem a nível de começar o contacto com as pessoas e portanto começar a conectar com as pessoas e começar a falar com as pessoas e etc. E isso é algo que para mim acho que é o mais importante e que acho que é o que tem trazido também muitas das questões que eu tenho de dúvidas, tem resolvido isso, muitas coisas novas, muitas coisas certo. que eu nem sabia que iriam ser feitas, e isso é algo que depois inevitavelmente tu consegues depois resolver problemas perguntando a essas pessoas.
mais experiência que tu. Yeah. Portanto, eu diria que essa parte, para mim, é a mais importante. Mas, na mesma, todo o valor que tu entregas é muito bom. Sim, e principalmente tipo, com a estrutura que tu tens, porque para a malta que tipo, está a ver e não tem bem noção, tipo, nós praticamente de 2 em 2 dias, diria eu, aparece uma oportunidade lá no WhatsApp, que é, olha, tenho este cliente, preciso disto, quem é que ajuda? E lá está, tu tens uma estrutura super top em que tu consegues servir muitos clientes. E depois funciona de uma maneira proativa como reativa também. Por exemplo, no outro dia estava a falar com uma cliente da comunidade, ela basicamente tem acesso a 30 empresas de construção. Eu meti no WhatsApp quem é que tem empresa, quem é que já serviu empresas de construção, tu respondeste, se não me engano, segunda ou terça-feira, acho que é terça-feira às 4, se não me engano. Já temos uma call para ver isso. Daí, tu com uma solução, se calhar chegas a 30 clientes de construção, fechas 3, fazes 20k. Isto não seria possível a nível de dados. Tu não irias marcar a call com estas empresas todas, que são empresas tipo de milhões. Portanto, tipo, isso aí temos... A mim, do meu lado, é a estrutura tipo do network, mas do teu lado tipo, é uma estrutura que te permite tipo, flexibilizar e também tipo, ir a diferentes clientes. Exatamente. Ok. É isso, chamo. O que é que diria, última pergunta, o que é que dirias ao Bernardo, se calhar tipo, de há 4, 5 meses atrás, que estava a fazer os 2k e que se calhar tipo, não tinha muita fé tipo, nos 20, 30, 40k mês? Acredita. Havia, especificamente há 4 semanas atrás, estava numa situação em que já estava a ter volume, estava a ter começar a ter o processo de venda e o volume de venda para depois fechar clientes e ainda não estava a acontecer. Então eu estava ali numa fase muito estranha, porque no futuro iria acontecer e eu iria conseguir, mas ainda não estava lá. Então eu diria que é isso. Agora, se puxares ainda um bocadinho mais para trás, eu diria, bro, faz anúncios. Sem por dúvida. isso, Anúncios e email marketing Yeah. também. completamente. Mas muitas das vezes é sempre isso, que é tipo, nós frustramos. Por exemplo, a última consultoria, a última entrevista que eu também gravei, também foi com o Gonçalo, também tinha o objetivo de fazer 30k num trimestre, bateu logo esse objetivo tipo, na segunda semana de fevereiro. Porquê? Porque ele antes não fazia anúncios e cobrava pouco, ou seja, cobrava tipo 3.000 euros e não fazia anúncios. Eu disse-lhe, sobe o preço e faz anúncios, e o gajo tipo, em um mês e meio, tipo, mas lá está, já tinha uma estrutura completamente tipo, construída, um produto validado, já sabia meio que vender, só faltava mesmo do volume puro de reuniões, que vai ser também a minha próxima entrevista, que foi basicamente uma pessoa, depois ele vai falar melhor sobre isso, mas que faz gestão de tráfego e AI, e ele andava a cobrar 400 euros de setup fee, 400 euros de setup fee e tipo 250 mensal tipo, para gerir os anúncios. Ele investiu tipo, num programa que nós temos, que é a mentoria, sexta-feira passada. Eu na segunda-feira reuni com ele e disse-lhe, olha, que ele tinha uma proposta ontem, quarta-feira, disse assim, olha, não vais cobrar 400 euros, vais cobrar 2.250 euros. Ele cobrou e fechou. E ele agora mandou-me uma mensagem assim, André, anda a pensar há dias como é que, deixa-me ler aqui, anda a pensar há dias como é que chegaste aos 2.500 para o setup inicial. E ele precisava de 5 clientes para chegar a este, ou seja, 5 clientes a 400 euros ou um cliente a 2.250, qual é que tu preferes? E em menos de uma semana pagou a mentoria, o que também é top, porque agora tem 4 meses gratuitos. É isso, chamo. Para quem está lá em casa, queres dizer alguma coisa, alguma mensagem, algum sauce? Claro, eu acho que é não pensar muito. Eu acho que se alguém quer começar alguma coisa, começa e depois vais ajustando com o tempo. Não é algo que tem que estar perfeito, não é algo que tem que estar Finalizado. completamente estruturado, finalizado, porque qualquer das maneiras não vai estar. Yeah. Portanto, mais vale é começar. É isso que eu diria. É isso. Sim, senhora boss, olha, agradeço-te. Daqui a 6 meses estamos aqui a celebrar os teus 20k mês. Vamos fazer assim, porque isto aqui já não dá assim. Próxima call, próxima entrevista, fazemos aqui presencialmente. Nessa semana de agosto eu venho contigo.
Ok? Combinado. Deixa-me acabar. Um abraço